Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque acabou agora há pouco no Mangueirão Clube do Remo 0, Paysandu 0, tudo igual, uma festa linda das duas torcidas, com mosaico, com cânticos. O resultado frustrou ambas torcidas, porque, é claro, o torcedor foi ao Mangueirão com a expectativa de ver seu time derrotar o rival. Acabou o jogo empatado, mas há muitas coisas a serem analisadas sobre esse clássico, que foi o primeiro repá da temporada e o primeiro repá da história aqui do canal. Eu criei o canal há pouco mais de 4 meses, então esse é o primeiro repá que eu vou analisar junto com vocês, sempre junto com vocês, com a participação de vocês, aqui na história do canal. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos se inscreverem no canal, deem like do vídeo, acionar as notificações, a comentarem. O espaço aberto, eu sempre interajo com o comentário de vocês. Vocês podem concordar comigo, discordar de mim, emitir a opinião de vocês. Isso é muito importante, assim o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando aqui do conteúdo e vai compartilhar e indicar o nosso conteúdo para as demais pessoas. E aqui, a ideia do canal é realmente ser um canal de opinião. E vocês também podem emitir a opinião de vocês e vamos fazer juntos esse canal cada vez, esse projeto aqui no YouTube crescer cada vez mais, alavancar cada vez mais em 2024, sempre com uma interação, porque é assim que é feito a proposta do futebol que eu gosto, é interagir com as pessoas, é debater de maneira saudável sobre o futebol, parte tática, parte técnica, então é muito interessante e sem mais delongas, convido a todos a se inscreverem no canal e vamos para o tema de hoje, que é, lógico, análise de Paysandu 0, Clube do Remo 0. Primeiro falando taticamente, depois eu vou entrar nas partes, vou trazer o campinho das duas equipes e falar da parte individual. Taticamente, o Paysandu entrou no 4-4-2, eu bato nessa tecla, quando o Brian joga não é 4-3-3, o Paysandu jogou no 4-4-2 e hoje ficou muito evidente que o Paysandu jogou no 4-4-2, já o Remo entrou no seu tradicional 4-3-3. O início do jogo só deu o Paysandu. O Paysandu muito forte pela ponta direita. O Edilson fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do Paysandu nessa temporada, pelo menos. Foi muito bem um lateral direito bicolor, caindo com o Jean Dias pela ponta direita. Então, causou muitos perigos ao sistema defensivo do Clube do Remo. O Raimar começou a partida muito perdido pela lateral esquerda, mas a responsabilidade de marcar pela lateral esquerda não era só dele. Também necessitava de mais marcação no meio-campo. O Pavani caía nessa marcação do meio-campo também, mas muitas vezes falhava nessa marcação. Então o Paysandu foi muito forte pela ponta direita, até surpreendendo, porque o forte do Paysandu nesses últimos jogos foi pelo lado esquerdo. Dessa vez foi pelo lado direito. E o Paysandu jogar no 4-4-2, você há uma mobilidade maior para o Nicolas e para o Jean Dias. O Nicolas também sente muita vontade de jogar no 4-4-2 e o Nicolas faz uma boa partida. Gostei muito, principalmente do primeiro tempo, da movimentação do Nicolas. No segundo tempo ele perde um gol incrível, que a gente vai tratar isso das individualidades como quando a gente chegar ao tempo, quando a gente for falar sobre isso, mas no primeiro tempo, o Nicolas foi muito participativo. Às vezes saía muito da área, mas saía até demais da área. Isso aí também não me agrada tanto. Mas ele buscou muito o jogo, ele tentou participar muito do ataque, ele cabeceou com perigo, ele teve outra finalização com perigo, a bola acabou batendo no Lucas Maia e poderia ter sido o primeiro gol do Paysandu. Então o Paysandu começa a partida muito bem, muito pelo lado direito. No decorrer do primeiro tempo, o Paysandu ainda tem uma chance com o Brian, só que entra aquela dificuldade que eu já apontei aqui no canal. Hoje o Brian não fez uma boa partida, eu vou analisar ele individualmente, mas a chance que ele tem, ele tá jogando, aí ele aparece perto da área, como um ponta pela esquerda, como um meia pela esquerda, ele não tem o pé esquerdo. E isso é uma conta que pode chegar ao Paysandu. O Brian estava vindo muito bem antes desse jogo, jogando muito bem. Foi o melhor jogador em campo do Paysandu contra o Águia de Marabá, junto com o Nicolas. Só que ele não tem o pé esquerdo. Ele tem uma chance clara para fazer o gol, só que ele domina com o pé esquerdo, porque está jogando na esquerda, para finalizar com a direita. E nisso dá tempo de recuperação para o sistema defensivo do Clube do Remo. Então, é uma coisa a ser observada essa questão do Brian jogar pelo lado esquerdo, sendo que por mais que, de maneira geral, ele está bem na temporada, ele não tem o pé esquerdo. E num jogo um pouco mais pesado, decisivo, que é decidido nos detalhes, ou uma diferença se você não tem um pé, como no caso, faz toda a diferença na partida. Então o Paysandu ele começa muito bem na partida, o sistema defensivo do Clube do Remo falhando muito, tanto pelo seu lado esquerdo como também a sua defesa. Foi um primeiro tempo muito ruim dos dois zagueiros, mas principalmente do Renier. Eu já tô batendo nessa tecla. O Renier é o terceiro jogo dele como titular, é o terceiro jogo. O primeiro contra o Canaã foi 5-0, ele nem foi exigido, então não vou considerar. Mas contra o Castanhal ele não foi bem. E contra o Paysandu também não foi bem. Em marcação,
no senso de marcação, de posicionamento de campo, tempo de bola, saída de jogo que ele não tem. Então é algo a se observar, porque não é de hoje que o Renier não vem jogando boas partidas no clube do Remo. E no primeiro tempo, principalmente, foi o primeiro tempo que o Paysandu atacou mais, agrediu mais a equipe do clube do Remo, ele passou certos sufocos. Então, foi um primeiro tempo que o Paysandu criou as melhores chances, foi um time que queria vencer o jogo, o Remo meio desorganizado, o Remo parecia que não queria vencer o jogo, porque não conseguia sair tanto com a bola, e fez uma diferença tática importante, que é o quê? O Paysandu povoar mais o meio campo. Você via o Paysandu com o Brian jogando, por mais que não tenha feito uma grande partida, mas ele foi um meio-campista, o Paysandu em muitos momentos em superioridade numérica no meio-campo. Então, no primeiro tempo, isso fez muita diferença, porque o Remo praticamente inexistiu na primeira etapa. Teve um chute do Ítalo, já estava quase caindo de fora da área, no passe do Camilo, chutou para fora, mas foi só. Você pega os homens que são ofensivos do clube do Remo, eles não participaram. O Japorã, muito apagado na partida. O Marco Antônio apagado na partida. Tentou até fazer um lance lá, finalizou, mas finalizou mal. Eu também não entendi uma inversão, uma hora que fizeram. Colocou o Japorã que tradicionalmente joga na esquerda, o Marco Antônio na direita. Eles se inverteram. O Japorã foi para a direita e o Marco Antônio para a esquerda. Lógico que isso também faz parte da tática de surpreender o adversário, mas surpreendeu ninguém, porque não deu certo. O Camilo extremamente apagado, sem mobilidade. Aí entra também o mérito do meio-campo do Paysandu. Na marcação com o Camilo, é algo que eu até falei na prévia do jogo. O Paysandu tinha que tirar o Camilo da partida e conseguiu tirar o Camilo da partida. O Bispo fez também uma boa partida, talvez a melhor partida dele com a camisa do Paysandu. Você não pode esperar o Bispo ser aquele jogador de transição ofensiva rápida, de passes rápidos, passes longos, perfeitos. Não, é um homem de marcação. E para que ele foi proposto a jogar da função dele, ele foi bem. Então você tira o Camilo e o Remo, como o meio-campo, olha a questão do Remo, o drama do Remo no primeiro tempo. Como o meio-campo estava numericamente inferior e o meio-campo não estava funcionando, principalmente, nem digo o Daniel, que o Daniel, na marcação do meio-campo, ele estava até correspondendo. Mas os outros homens, o Pavani e o Camilo, que são esses jogadores de maior criação, principalmente o Camilo, não estavam bem. Estavam apagados, o Camilo extremamente marcado e se o seu meio-campo não está funcionando, o meio-campo adversário ele tem uma superioridade numérica, sobra para a individualidade do ataque. Só que o ataque também não estava bem. O Marco Antônio não estava bem, o Chaporã também não estava bem, estava errando bastante, e o Ítalo. Só que o Ítalo é aquela questão, gente. O Ítalo é centroavante. A bola precisa chegar nele para ele finalizar, para a gente poder avaliar ele da melhor maneira. E a bola chegou pouco, ou quase não chegou no Ítalo. Então é difícil você avaliar um jogador que tem essa característica, já um jogador já de 35 anos, que é aquele homem de área mesmo, fez 13 gols pelo Sampaio Corrêa na Série B, ou seja, um bom número, também tem um bom número de gols pelo Red Bull Bragantino. Numa partida dessa que a bola não chega. A função do Ítalo é essa, é a bola chegar, ele finalizar e a gente avaliar. Se a bola não chega, fica complicado. Então foi um primeiro tempo que o Paysandu dominou, o Paysandu foi melhor, mas pecou demais nas finalizações. Ou demorou muito para finalizar, como foi no caso do Brian, que teve que dominar com o pé esquerdo e passar para o pé direito, ou em outra oportunidade, como o Nicolas finalizou, a bola bateu no Lucas Maia, finalização para fora, o cabeçamento também do Nicolas para fora. Então, assim, foi uma superioridade do Paysandu, principalmente, muita força pelo lado direito no primeiro tempo, mas que não resultou em gols e podia custar caro. Afinal, quem não faz, pode tomar. E um primeiro tempo ruim do Clube do Remo, tanto coletivamente quanto individualidades, praticamente inexistiu a equipe do Clube do Remo. Começa o segundo tempo, os primeiros 20, 25 minutos, gente, muito ruins, né? Tecnicamente, na partida, muito ruim, sem emoção, sem finalização, os primeiros 20 minutos das duas equipes. Então, o jogo acaba sendo nivelado no segundo tempo, mas por baixo. Tecnicamente, muito ruim. A partir dos 20, 25 minutos, aí começa a ganhar mais emoção. Tecnicamente, não melhorou tanto, né? Tecnicamente, foi um segundo tempo ruim, de maneira geral, mas ganhou emoções. E nisso, quando ganha emoções, o Clube do Remo acabou se prevalecendo, porque o Clube do Remo conseguiu as melhores chances para fazer o gol. O Clube do Remo teve pelo menos 3 boas chances para fazer seu gol e acabou desperdiçando. Embora que a melhor chance do jogo, que aconteceu no segundo tempo, caiu no pé do Nicolas, que perdeu um gol inacreditável, sozinho, com o Marcelo Rangel já caindo praticamente para o lado direito. Ele finaliza mal, finaliza para fora e de uma maneira muito ruim. Ele perdeu uma grande chance, ou seja, a melhor chance da partida foi no pé do Nicolas do Paysandu. Só que no segundo tempo, as melhores chances
foi do Clube do Remo. E foi do Clube do Remo porque o Catalá, com o tempo, acabou mexendo um pouco na equipe e o Paysandu também caiu a intensidade. Se no primeiro tempo foi um Paysandu um pouco mais agressivo, no primeiro tempo o Paysandu um pouco mais agressivo, no segundo tempo menos. E o Remo conseguiu, com isso, crescer um pouco mais na partida. É que faltou ao Clube do Remo também, assim como o Paysandu no primeiro tempo, caprichar nas finalizações. O Kelvin tem uma bola que ele pega de frente pro gol, não foi tão clara assim, porque tinha pelo menos um jogador na frente dele, não foi tão clara como o do Nicolas, mas ele pega uma bola e ele chuta praticamente para trás. Ele finaliza pro lado, finaliza muito mal. O Jaderson, que ele entra no meio campo, eu não entendo essa insistência do Catalá de colocar o Jaderson no meio campo. Já é uma contratação um pouco questionável, porque o passado recente dele de desempenho não foi muito bom, mas ele é um ponta, ele joga aberto pela esquerda. A sorte dele e do Clube do Remo é porque o Marco Antônio acaba, a sorte entre aspas, o Marco Antônio acaba sentindo, ele é substituído, né, entre o Paulinho e o Curuá, e nisso o Jaderson vai jogar na sua função pelo ponta, aí tenta cavar uma falta, tenta incomodar um pouquinho mais o sistema da ponta direita, da lateral direita do Paysandu, sistema defensivo direito do Paysandu, e tenta causar algum perigo. As substituições do Clube do Remo acabaram melhorando um pouco, mas não em qualidade individual. Isso a gente vai trazer aqui na qualidade individual. De maneira geral, o empate acabou sendo merecedor. Se o Paysandu teve um domínio no primeiro tempo e o Remo muito mal, em um segundo tempo um pouquinho mais apagado, mas o Remo criou as melhores chances para finalizar para o gol e causou algum perigo ao sistema defensivo da equipe do Paysandu. E do mesmo jeito que eu falei do Renier, eu posso falar do Wanderson também. Wanderson não fez também, de novo, uma outra boa partida. De maneira geral, o Wanderson vem jogando até melhor que o Renier, mas enfim. Mas o Wanderson também, para quem pensa em Série B, o Paysandu tem que olhar a questão de um outro zagueiro também. Então acaba sendo merecedor esse empate, porque as duas equipes, em momentos importantes, acabaram falhando na finalização. Aí não tem jeito. Você criar chance, oportunidade, se falhar da maneira que falhou, ainda mais contra o rival, a sorte de um é que o outro também falhou bastante. Então é isso, um primeiro tempo com o Paysandu melhor, um segundo tempo um pouquinho mais morno, mas de maneira geral o Remo criando as melhores chances e sendo melhor que a equipe do Paysandu. E agora vamos tratar do nosso campinho aqui, das individualidades, que a gente vai tratar um pouquinho mais do jogo, mas mais falando um pouquinho das individualidades de cada atleta. Vamos começar com o Paysandu. O Paysandu foi com o Matheus Nogueira no gol. Edilson na defesa, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin. O Edilson é substituído pelo João Vieira, e eu não gosto, já falei aqui 1000 vezes, vou continuar repetindo, eu não gosto do João Vieira na lateral direita. Eu acho que é um desperdício o João Vieira jogar na lateral direita. Ele pode entrar em algum momento ou outro, mas nos últimos tempos, aqui pelo menos no Campeonato Parense, ele só tá jogando de lateral direito quando ele entra, e realmente eu não gosto. O Edilson tinha perdido, começou muito bem o jogo, mas tinha perdido um pouco a intensidade no segundo tempo, então a substituição até caberia realmente. Na defesa, Wanderson, Lucas Maia e Kevin. Wanderson bem estável na zaga, um momento que o adversário aperta, apesar que o Paysandu não tomou gols, mas é para se observar também a questão do Wanderson em relação a um zagueiro um pouco mais qualidade para essa Série B, que a Série B vai ser bem puxada. O Kevin não atacou tanto. O Kevin foi um jogador razoável na partida, ele não atacou muito, não teve muita profundidade. Por quê? Aí já entrando na questão do meio-campo, não teve aquela reciprocidade como teve um jogo contra o Águia de Marabá com o Brian. O Brian foi uma figura extremamente apagada no jogo de hoje. Ele taticamente ele compôs bem até, ele tentou fazer alguma marcação tal, mas assim, contribuiu ofensivamente, não conseguiu contribuir. Foi um jogo bastante apagado dele. E eu volto a bater na tecla. Essa questão dele não ter o pé esquerdo, uma hora a conta chega e é algo para o Dante realmente observar. No meio, Bispo, Val Soares e Biel. O Bispo, uma boa partida, talvez a melhor partida dele com a camisa do Paysandu. Ele em muitos momentos tirou o Camilo da partida, eu acho que era a função dele fazer isso. Ele tirou o Camilo da partida. Val Soares, um jogador que para mim foi o melhor em campo. Val Soares jogou muito bem, depois ele é substituído pelo Vilela, e aí coincide. Ele sai do time, entra o Vilela, e o adversário até cresce na partida. Talvez, possivelmente, com questão física, né? A gente não sabe essa substituição do Val Soares, mas se não for, é questionável a substituição também, porque ele vinha sendo esse termômetro do meio-campo do Paysandu. Ele foi o melhor meio-campista da equipe do Paysandu, tanto no sistema tático de marcação, caindo pelas pontas, marcando pelo meio, saindo para o jogo. Foi uma partida interessante do Val Soares. Então ele sai, entra o Vilela, que é um jogador que tem a característica mais parecida com o Bispo, de marcação,
não consegue sair tanto assim pro jogo como o Val Soares, muito menos finalizar pro gol como o Val Soares finaliza, o Paysandu perde muito e o adversário cresce. Depois o Brian é substituído pelo Vinícius Leite. O Vinícius Leite não entrou tão bem na partida, ele tá voltando agora também, talvez eu teria feito até essa substituição antes, porque o Brian não vinha bem na partida, eu teria substituído ele talvez até no intervalo, mas o Vinícius Leite entrou, não conseguiu acrescentar tanto também com a equipe do Paysandu. Você tem também o Biel no meio campo. O Biel, uma peça, ele participa de alguns lances, só que a minha questão com o Biel eu considero ele muito pouco participativo ainda na equipe do Paysandu. Ele é pouco determinante. E ele foi o único meio de criação, de ofício realmente, da equipe do Paysandu. Ele tinha que ter um papel mais preponderante dentro dessa equipe. Só que ele não tem. Então, por ele participar muito pouco, em alguns momentos ele está sumido da partida, eu considero que não fez uma boa partida. Participou de alguns lances, depois foi substituído pelo Robinho. O Robinho tem uma outra qualidade de passe, outra questão, mas também está voltando agora fisicamente. Difícil avaliá-lo, é muito bom na bola parada, mas a gente tem que esperar mais um pouquinho. Mas eu esperava, ou pelo menos o Biel tinha que render um pouquinho mais. No ataque, Jean e Nicolas, gostei muito da movimentação no primeiro tempo. O Jean fez uma baita de uma partida novamente, atuando pelo lado direito. Eu até acho que talvez esse Paysandu nesse 4-4-2, deixando o Jean e o Nicolas se movimentarem um pouco mais à vontade, pode ser uma boa. Principalmente no primeiro tempo funcionou bem, que a equipe do Paysandu não conseguiu finalizar bem e acabou as finalizações nem caindo tanto no pé do Nicolas e do Jean no primeiro tempo, né? No segundo tempo, eu já falei aqui, o Nicolas perdeu a melhor chance do jogo, um gol inacreditável que o artilheiro do Paysandu perdeu. Mas Jean e Nicolas, principalmente no primeiro tempo, eu gostei muito da movimentação dos dois e o Jean fez uma bela de uma partida. Então, esse foi o Paysandu. Vamos agora para o campinho do Clube do Remo, para análise individual dos jogadores do Clube do Remo. Marcelo Rangel no gol, que fez o primeiro tempo muito bom, fez uma defesa muito boa numa finalização do Biel, quase na pequena área, puro reflexo. O Rangel salvou o Clube do Remo, naquela altura era 7 minutos de jogo, então ele fez uma boa defesa. Na defesa do Remo, Vidal, Lídia, Renier e Raimar. O Vidal muito acanhado, não apoiou tanto, ficou mais preocupado com o sistema defensivo, porque o lado esquerdo do Paysandu era mais forte que o lado direito, em teoria, antes dessa partida, ele conseguiu corresponder bem defensivamente do lado direito de defesa. O Raimar, ele tentou atacar mais em alguns momentos, mas também não conseguiu imprimir uma grande qualidade no ataque. O Raimar também sentiu falta também dele, talvez com uma participação um pouco mais positiva do atacante pelo lado esquerdo, que às vezes foi Japorã, depois foi trocado pelo Marco Antônio. Então o Raimar uma partida apenas razoável. E o Lídia Renier, até citei aqui, não ficaria mais com o Renier no time titular. Falhou bastante, tanto é que no decorrer do jogo ele é substituído pelo Ícaro, talvez por parte física, não sei se foi por parte técnica. Mas o Renier não fez uma boa partida novamente, o zagueiro encontra várias dificuldades em várias questões a serem observadas pelo Catalá, e isso acaba pesando. E se o Remo não tomou gol ainda nesse campeonato, não foi por causa do Renier, porque o Renier ele não vem bem. O Lídia, ele em alguns momentos ele se atrapalhou também, mas de maneira geral ele foi superior ao Renier, principalmente em interceptação de bola. O Lídia foi muito bem em alguns lances interceptando a bola, roubando a bola. Então o Lídia eu manteria como zagueiro titular, mas o Renier dava espaço ou para o Bispo do Remo ou para o Ícaro para jogarem nesse sistema defensivo, porque eu acho que já merece uma outra oportunidade, por exemplo, o Ícaro, né? Aí no meio campo você tem Daniel, Pavani e Camilo. O Daniel para mim fez uma boa partida, Daniel marcando pelo meio fez uma boa partida, a questão tática foi um jogador interessante. Ele escapa de ser expulso, né? Teve um lance lá que ele entrou de carrinho, poderia ter tomado o segundo amarelo, depois ele até substituído de jogo pelo Renato Alves. Mas o Daniel correu esse risco, mas para mim, do meio campista, foi o melhor. Na verdade, se você considerar do Clube do Remo do meio para frente, para mim o melhor foi o Daniel. Daniel, na contenção defensiva, foi um jogador importante, dificultou muito as investidas do Paysandu pelo centro de campo. Então foi um jogador importante. Pavani bem abaixo e Camilo apagado. Essa complicação, se o Camilo precisa de ajuda para articular as jogadas. E esse jogador é o Pavani. Se o Pavani tá mal, e hoje ele não fez uma boa partida, até taticamente, defensivamente, ele não foi bem, não correspondeu, e na criação também ele não ajudou tanto o Camilo, aí você tem o Pavani que não ajudou o Camilo, e o Camilo acaba sendo ofuscado, porque é um jogador que não tem muita mobilidade, e o Paysandu conseguiu tirar ele de campo.
Então conseguiu tirar de campo, então o Remo teve essa dificuldade na partida. E no ataque não me agradou nenhum dos atacantes, essa é a verdade. O Echaporã depois foi substituído pelo Kelvin, que também não entrou tão bem, finalizou de uma maneira bizonha, como eu disse aqui, uma grande chance para o clube do Remo. Tava com o Marco Antônio também, que não fez uma boa partida, o Ítalo que jogou o tempo todo de maneira um pouco mais apagada. É isso. Uma análise de como foi um pouco esse repá. Um primeiro tempo do Paysandu, um segundo tempo um Remo melhor. Um Remo causou mais perigo à equipe do Paysandu, embora a melhor chance do jogo foi do Paysandu, mas o Remo causou mais perigo à equipe do Paysandu. O Remo conseguiu controlar melhor a partida no segundo tempo. Um resultado merecido, as duas equipes falhando muito nas finalizações. Um resultado 0-0 para mim merecedor. Não merecia ter saído o gol realmente, porque as duas equipes falharam bastante. E é isso. Análise coletiva, análise individual desse Paysandu 0, Clube do Remo 0. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. E vocês, deixem o comentário de vocês a respeito do jogo. E até o próximo vídeo.